Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo educacional aqui no canal EducaInvest, em Faleiro Pinheiro. E hoje em nossa análise educacional, ação e movimento, vamos falar sobre Viva3 Vivara, que teve uma alta bastante interessante no pregão de ontem aí, de 9,72%, e na semana já está em uma alta de 11,47%. Então, chamando a atenção aqui para a gente ver, a gente acompanhar aqui e fazer projeções dos próximos cenários que pode acontecer na teoria em Viva3. Pelo gráfico semanal a gente pode ver que está gerando aqui esse pivô de alta pelo gráfico semanal na superação dos R$ 24,46. É justamente que perna de impulsão, correçãozinha aqui, depois tentou lá, voltou aqui, gerou um fundo maior do que o anterior e está gerando esse pivô de alta aqui na superação dos R$ 24,46. Pelo gráfico semanal, a próxima faixa ali de resistência que eu considero bastante interessante vai ser lá por volta dos R$ 33,57, que por coincidência é aqui o seu preço histórico em Viva3. Vamos ajustar aqui. Pronto, lá nos R$ 33,40, que é o seu preço histórico, né? A sua máxima histórica aí pelo gráfico semanal, no gráfico diário, enfim. E olhando aqui para o gráfico diário, a gente pode ver que conscientemente que essa zona aqui no qual foi rompida ontem era justamente uma zona também de uma resistência lá no iniciozinho lá do seu IPO lá em 2019. Então foi um rompimento bastante interessante aí, bastante importante pelo gráfico diário aqui na supressão dos R$ 24,83. Não, caso aqui R$ 24,52. E aí possibilidades de fazer um trade aqui ou uma posição em Viva3 aqui. Eu particularmente, pelo gráfico diário, eu gostaria de ver aqui uma correção que a gente chama de pullback aqui próximo da minha linha de resistência, que agora suporte, é que eu tenho uma perna de impulsão e aí gostaria dessa perna de correção. Possibilidade das entradas seria ou no padrão de candle ou em um pivô de alta, que seria mais ou menos essa expressão, ou no padrão de candle que superando a máxima desse candle aqui, né? Depende da configuração do candle, ou em um pivô de alta no qual viesse superar aqui este possível micro topo aqui, que seria o topo ali, fazendo referência à perna de impulsão após rompimento da minha linha de resistência. Então seriam essas probabilidades pelo gráfico diário, que seria interessante na teoria, se viesse acontecer na prática, forma de se posicionar em Viva3. Se eu for olhar pelo gráfico de 60 minutos, no qual ele está mais atrativo para se fazer essa posição, tenho a minha perna de impulsão, e aí existem dois cenários que eu gosto bastante desses dois cenários teóricos. Se acontecer na prática, seriam possibilidades de se fazer trade. Existe o pullback ali, que a gente chama pullback de rompimento, que seria uma retração, uma correção saudável aqui próximo dos 38% de FIBO, que está aqui por volta dos R$ 24,82, que seria isso, uma sequência, digamos que gere aqui uma sequência de candles, né, que ele vem aqui esse movimento próximo dos 38% de FIBO, e aí na sequência desse movimento me gera aqui digamos dois candles, ou enfim, dois candles aqui que faça a violação dos R$ 26,25. Que seria uma violação? A gente pode pensar em um trade, se posicionar num trade na violação dos R$ 26,25 e não
esperar que haja essa confirmação desse pivô, da armação desse pivô de alta para entrar no candle seguinte. Tendo em vista que a gente chama de correção saudável, que é quando aquela correção que vem até os 38% de FIBO, próximo dos 38% de FIBO, e aí ele faz a perna de impulsão, ou seja, ele tem esse gás, esse combustível para fazer essa correção e depois ele romper o topo referência, já que a sua contração foi ele gastou menos energia para contrair e aí consegue ter uma força maior de impulsão, né, de se jogar, vamos dizer assim, popularmente se jogar e ter força para romper aqui os R$ 26,25. Então seria o primeiro cenário. E qual é o segundo cenário teórico que poderia acontecer em Viva 3? É uma sequência de candles, né, que faça aqui essa correção próximo dos 50% de FIBO, que está aqui, que é por coincidência que é bem próximo da minha linha de resistência, que agora passa a ser suporte, que aí seria justamente aquele pullback que eu comentei pelo gráfico diário. Então, digamos que faça aqui uma correção parecida com essa aqui, uma configuração de padrões de candles, que ele faça a perna de impulsão e essa correção. Só que essa correção, ou seja, ele tem um gasto maior para poder, ele se esforça mais para poder fazer essa contração, e aí ele exige um fôlego a mais para poder ter força para romper esse topo aqui referência. Aí quando acontece isso, é interessante que fazer uma operação pós rompimento, que digamos que faça uma sequência de candles. Aqui a gente pode ver que ele vai fazer uma sequência de candles, vai ficar exaustivo na sequência de candles, ele vai precisar de mais energia para poder subir até o topo. E aí o que vai chamar a atenção, se na teoria vinha acontecendo na prática, é o que? Um micro pullback aqui nessa região e depois um movimento para cima. Então seria a forma de seria o segundo cenário, a segunda possibilidade do segundo cenário em Viva 3. Outra possibilidade também dentro do mesmo cenário seria o que? Se acaso o papel vinha fazer uma correção aqui próximo da região de 50% de FIBO e em seguida ele me faça um movimento que a gente chama de micro topo, né? Ali um topo intermediário, e aí depois faça uma sequência de um fundo, ou seja, um fundo maior do que o anterior, mas um topo menor do que o anterior, e aí posteriormente me gera este pivô que a gente chama de pivô de pullback de pré-rompimento. E aí a gente pode pensar em um trade na superação desse topo, tendo em vista que ele está bem próximo desse topo referência, então ele vai ter fôlego para romper os dois topos. Aí a gente pode fazer essa antecipação de movimento. Se a gente for ver em questão de figuras gráficas, por coincidência, essa correção até 50% de FIBO, e quando se faz esse topo intermediário e depois faz um fundo maior do que o anterior e gera um rompimento de pullback de pré-rompimento, a gente pode ver também que acaba até gerando uma figurazinha gráfica. A gente traça aqui a linha, os dois topos, um topo menor do que o anterior e faz o alinhamento de um fundo maior do que o anterior. Então aqui a gente chama de triângulo ascendente, que por coincidência acaba sendo aí uma formação de um triângulo ascendente quando se tem esse movimento de correção até 50% de FIBO e quando faz essa configuração que a gente chama de pullback pré-rompimento, que é um
pullback, um rompimento de um topo intermediário dentro do topo referência, ou como na inversão, um fundo intermediário dentro de um fundo referência, isso numa tendência de baixa. Então seria aí esses dois cenários interessantes para se pensar em Viva 3, seja ele pelo gráfico diário ou seja ele pelo gráfico de 60 minutos. Isso é só teoria. Amanhã, hoje simplesmente o mercado ele pode vir a abrir aqui e não respeitar nada da teoria. O mercado é soberano e gerar uma sequência de candles aqui e ir embora e acabou-se, pronto. O mercado é soberano, então por isso que é importante a gente seguir o gráfico, né? Isso aqui é só uma linha de raciocínio teórico e fica na expectativa que possa acontecer na prática, ok, pessoal? Então esse seria aí o cenário aí interessante para os próximos movimentos em Viva 3. Agradeço pela presença de vocês e reforçando, não é recomendação de compra e venda, sim uma análise educacional sobre o papel em movimento.